Então, acho que um dos riscos que uma área de compliance pode incorrer aí no desempenho do seu trabalho é em criar uma estrutura de normativos internos muito robusta, muito complexa, enfim, que ninguém entende. E aí é muito comum você ver redundância de assuntos, um assunto que acaba aparecendo em mais de um documento, não ficar muito claro a hierarquia desses instrumentos normativos internos, o pessoal não sabe se um código prevalece em cima de um procedimento, enfim. E aí uma preocupação que eu sempre tive é, diante de começar a construir as políticas, os manuais internos, é criar uma estrutura mesmo de instrumentos normativos internos, né? Quais são os documentos que a gente vai criar? Quais são os templates deles? Qual vai ser a hierarquia entre eles? Qual é o escopo deles? Então, assim, isso é importante a gente ter muito claro antes de começar a escrever, antes de começar a publicar esses materiais, para ter coerência, né, nisso tudo, porque se você não tiver esse planejamento inicial, fatalmente em algum momento alguma coisa ali vai confrontar, vai contradizer, vai ficar redundante, alguma coisa ali não vai encaixar e quem lê isso percebe. Então isso descredibiliza muito o material. Isso é uma coisa tão importante, né, você ter essa estrutura mais enxuta, mais fácil de você trabalhar. No final do ano passado, se eu não me engano, em novembro, saiu um decreto presidencial obrigando uma padronização dos atos normativos, né, dos órgãos da administração pública. Então esse 2020 começou com todas as agências reguladoras numa corrida para adequar todo o arcabouço regulatório que ela tem do setor para essa nova padronização. E aqui eu não vou entrar aqui no debate aí dos motivos políticos, enfim, das intenções desse decreto, mas fato que ele é muito importante mesmo, porque quem trabalha com adequação regulatória há muito tempo sabe o quanto é difícil às vezes você montar um planejamento de adequação tendo 6, 7 normas falando sobre um mesmo assunto. Às vezes é bem difícil quando você não tem essa bagagem histórica do processo todo. Então hoje, para quem começa do zero, às vezes resgatar todas as normas sobre determinado processo da empresa tem uma dorzinha de cabeça. Se você for lá no Banco Central, se você jogar lá no Banco Central Prevenção Lavagem de Dinheiro, vem várias normas. Se você pegar lá no Banco Central, jogar COSIF, Plano Contábil do Sistema Financeiro, vem norma pra caramba. Então, isso dificulta muito o trabalho de adequação regulatória de uma empresa. E essa medida, esse decreto, ele veio facilitar um pouquinho esse trabalho, que na verdade ele criou um padrão, ou seja, então se hoje você trabalha com o Banco Central, você vai ter um padrão de instrumentos normativos que ele vai publicar. Se amanhã você for trabalhar com a Anatel, você vai ter esse mesmo padrão e por aí vai. Então isso facilita pra caramba tanto a vida do compliance officer quanto do mercado. E aí trazendo para o cenário interno é a mesma lógica. Você ter um calhamaço de políticas dentro da empresa, isso é muito ruim. Então o ideal é que antes de construir todo esse material, é que você crie uma lógica em cima disso, você planeje. E aí eu vou falar sempre do aspecto visual da coisa, né? Não à toa sugerem tanto que o uso de mapas mentais para você estudar, né? Porque quando você coloca o teu planejamento de forma visual, isso facilita muito a compreensão, tanto sua, tanto para quem você quer apresentar aquela estrutura. Então você criar, de fato, né, uma estrutura como se fosse um organograma, né, de todos os instrumentos normativos que você vai ter, primeiro com a nomenclatura deles, com os tipos de documento que você vai ter. E aí depois você cria esses documentos, só o nome deles. Então, ó, vamos lá. Então eu vou começar tendo uma política de governança corporativa, depois eu vou ter uma política de ouvidoria, eu vou ter uma política de auditoria interna, eu vou ter uma política de compliance, e aí eu vou ter uma política de gestão de risco, eu vou ter uma política de segurança da informação, e aí você vai construindo todo esse esqueleto de normas internas que você vai construir, que você vai precisar construir em algum momento, né, dentro da empresa. Isso vai ficando muito mais claro, porque à medida que você for construindo, inevitavelmente em algum momento você vai se deparar num assunto, você vai falar assim, não, esse assunto, o melhor lugar não é aqui. Talvez lá na política de governança você comece a falar de segurança da informação, que você tem que prever alguma coisa de segurança da informação lá sim, só que o nível de detalhe ele tem que estar dentro da política de segurança da informação e não lá em cima. Então, quando você cria esse esqueleto, fica muito mais fácil você planejar quais informações você vai colocar em cada uma delas. E isso facilita tanto o teu trabalho de construção quanto a compreensão
dos teus interlocutores sobre toda essa estrutura. E essa estrutura que você criar, ela tem que também ser divulgada. A empresa ela tem que conhecer essa estrutura. Não tem que ser um material lá, um draft lá só do Compliance Officer. Isso também tem que estar publicado. E aí uma maneira bem bacana que em uma empresa que eu trabalhei, que a gente implementou, era que dentro da intranet da empresa, a gente conseguiu criar essa estrutura, né, esse organograma de normativos internos, e o funcionário conseguia clicar na caixinha e abrir o documento. Então, quando ele clicava na caixinha, ele sabia exatamente onde é que aquele documento estava, a qual grupo de documentos ele pertencia. Então, você tem lá um grupo de documentos que te respalda sobre a parte de anticorrupção, você tem um grupo de documentos que te respalda sobre gestão de risco, você tem um grupo de documentos que te respalda sobre segurança da informação. Então você consegue dar visibilidade dele, de toda a documentação que você tem sobre cada tema. E isso favorece muito a compreensão e até o consumo desse material. Porque a gente não escreve à toa, a gente escreve porque a gente quer que os funcionários leiam, que tomem conhecimento, que seja realmente um material de consulta sempre que necessário. Então ele tem que ser facilitado. Então o funcionário ele tem que achar o documento de maneira fácil e ele tem que saber, além daquele documento sobre aquele assunto que ele precisa, quais outros que existem. Então ele precisa saber quais documentos que existem na empresa sobre determinado assunto que ele precisa. Porque quando ele for buscar, ele vai saber que existe uma política, mas existe um procedimento, existe um manual, e possa ser que ele se interesse em percorrer todos esses documentos para achar a informação que ele precisa. Existem ferramentas mais robustas, enfim, que são bacanas pra caramba, que você consegue administrar todos os teus normativos internos e que tem sistemas de buscas. Então você tem lá, você consegue lá no campo de busca jogar lá segurança da informação e ele já te traz todos os documentos que a empresa tem sobre aquele assunto. Isso é fantástico, bacana. Se a tua empresa tiver porte para ter um sistema desse, invista porque vale a pena. Agora, não é a realidade de grande parte das empresas. Então, a maioria das empresas, você vai ter esses documentos salvos lá na tua rede, linkados com a tua intranet, enfim, de maneira um pouco mais simples, mas que dá para viver, tá? Não tem problema nenhum nisso. Então, a gente não precisa ter essa preocupação de que a empresa não tem recursos para investir em sistemas ou soluções mais robustas para compliance. Mas calma, dá para fazer de maneira simples, com ferramentas simples, você consegue fazer uma coisa bacana. O importante que você tem em mente é que, além de você publicar os normativos internos, os documentos internos, políticas, procedimentos, códigos, é importante você dar visibilidade para os colaboradores da estrutura, de como é que todo esse arcabouço regulatório está estruturado dentro da empresa, porque isso facilita a vida de todo mundo. Então essa é uma dica que eu sempre dou, sabe? Construa primeiro uma estrutura interna de instrumentos normativos, antes de sair por aí escrevendo política, escrevendo manual, escrevendo procedimento. Uma outra dica que eu sempre dou e que eu acho extremamente eficiente é você criar um procedimento, uma política de elaboração de normativos internos. Por que isso é importante? O compliance ele não é o dono de todos os documentos construídos na empresa. Ele é só um centralizador, ele é só um administrador desses documentos. Então, quando você cria uma política, um procedimento, você amarra esse processo de elaboração e de publicação desses documentos para garantir a qualidade deles. Do que eu estou falando? Imagina o seguinte, a área lá de risco de crédito precisa escrever uma política porque precisa ter documentado quais são as diretrizes que ela atua, quais são os testes mínimos que ela faz, testes de estresse, enfim. Quais são as rotinas que ela cumpre para garantir que o risco de crédito é controlado. Aí ela vai lá, ela escreve. Para quem que ela manda? Quem é que revisa esse material? Quem é que garante que ele está dentro de um padrão? Quem é que garante que quem escreveu aquilo ali tem alçada para escrever tudo que está ali? Se alguma coisa definida ali não precisa da aprovação de uma alta administração. Então o compliance é que vai fazer esse papel de revisor desse material. O compliance ele tem que assumir o papel de revisor de todo esse material para manter a coerência dessa estrutura. Então você criar um processo interno, um procedimento, uma política, seja lá o que for, você vai definir o que é mais aplicável dentro do nível de detalhamento que você vai dar nisso daí. Mas eu gosto da palavra processo, né? Você tem que ter um processo de elaboração de instrumentos normativos internos, que é o quê? Quem é o responsável por criar um normativo interno? Seja ele um manual, uma política, um processo, um procedimento. Quem é o responsável? É o dono daquele assunto.
é quem responde por aquele assunto. Qualquer pessoa que responde por um assunto, ele deve ter alçada para falar sobre aquele assunto. Só que isso não significa que ele é a palavra final sobre todos os aspectos daquele assunto. Então ele vai escrever, ele vai passar para a área de compliance, e a área de compliance é que vai ser o revisor desse trabalho e vai avaliar tudo isso, o escopo daquele documento, se aquele é a melhor forma de apresentação daquele assunto, se ele não está entrando em detalhe de procedimento e dando nome de política, ou o inverso, né, dando nome de procedimento, mas falando só de diretrizes gerais sobre aquele assunto, então deveria ser uma política. Então o compliance ele vai avaliar isso. Se aquele instrumento normativo é o mais adequado para aquele conteúdo, se a pessoa que escreveu de fato tem alçada para deliberar sobre aquele assunto, se existe algum ponto ali que precisa de uma aprovação de um comitê ou de uma alçada superior, se o que está escrito ali contradiz ou é redundante com algum outro documento que já exista, e aí avaliar se o outro documento que existe ele deve ser revogado ou se ele deve ser alterado para reextrair aquela parte. Enfim, o compliance ele tem que garantir que essa estrutura de instrumentos normativos internos que ele criou, se ele planejamento que ele criou aqui em cima, ele vai se manter. Porque o que é mais comum de acontecer é isso se perder com o tempo. Então, a segunda dica que eu dou sobre esse assunto, né, políticas internas, instrumentos normativos internos, enfim, seja lá o nome que a instituição queira dar. Eu gosto, né, de instrumentos normativos, porque aí você abarca vários tipos de documentos. Então, voltando, né, a primeira dica é você planejar a estrutura de instrumentos normativos internos antes de começar a escrever. A segunda dica é você criar um processo de elaboração de instrumentos normativos internos, aí prevendo a elaboração, a revisão e a publicação desse material e, naturalmente, uma revisão periódica, né? Todo instrumento normativo ele tem que ter uma revisão periódica, senão, porque fatalmente ele vai ficar desatualizado. Aliás, ele tem que ficar desatualizado, né? Espera-se que ele fique, porque o processo ele é dinâmico, a empresa ela está em melhoria contínua, então é esperado sim que você precise rever e mudar esses documentos, né? Isso é muito bem visto, tem que ser dessa forma. Então, assim, não tem que se frustrar toda vez que tenha que atualizar um processo, um procedimento, uma política. Muito pelo contrário, isso é um ótimo sinal. Isso é um sinal de que a empresa está evoluindo na melhoria dos seus processos, está modificando. Assim, não dá para a gente pensar em fazer o mesmo processo hoje que se fazia 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? Cadê a evolução do processo da empresa, né? São sistemas que são contratados, são pessoas que mudam, são regras que mudam, então é esperado sim que você tenha que atualizar e isso é bom. E a terceira dica que eu sempre dou é você divulgar claramente, de preferência já no onboard de um novo funcionário, já na entrada do funcionário, como é que funciona essa estrutura. Então, para ele saber onde é que ele procura. É muito comum o funcionário entrar na empresa e não saber onde procurar um documento. Onde é que está? Está numa pasta na rede? Está numa pasta específica daquela área? Sabe? Está na intranet? Onde é que ele procura? Então você precisa dar visibilidade de onde ele acha, de tudo que é criado, de como é que é o planejamento desse trabalho. Então você mostra aquele planejamento lá que você fez, com aquele diagrama da estrutura de instrumentos normativos, você mostra aquilo para o funcionário, você mostra que existe um processo de elaboração de instrumentos normativos internos, até para ele se sentir estimulado no desempenho do trabalho dele. Aí em algum momento ele falou, olha, eu vou colocar isso num documento, vou documentar esse processo, porque isso vai facilitar as entradas que eu recebo para executar, enfim, o funcionário acaba se sentindo estimulado, sabendo que existe toda essa estrutura por trás e um processo de elaboração, e principalmente ele vai saber onde procurar quando ele precisar, que é o mais importante, né? A gente não cria documento para ele ficar lá esquecido numa pasta da rede ou na intranet, a gente quer que ele seja consumido. E se você tem ferramentas para fazer isso de maneira sistêmica, mais elaborada, ótimo, bacana. Mas se você não tem, não se desencorajem. Dá para fazer muita coisa bacana com um pacote Office, sabe? Muita empresa vive assim muito bem, obrigada. E tem muita empresa que tem excelentes ferramentas de gestão de documento e que está lá um calhamaço de material esquecido, que é revisado cada vez que o sistema gera um alerta, mas de maneira muito simplória que ninguém consome. Então, ter ou não ter ferramenta não é determinante para o sucesso ou insucesso desse trabalho do compliance. É muito mais o planejamento, a forma e a divulgação desse processo que vai determinar isso daí.